Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui estou para compartilhar mais um pouco de tudo aquilo que Deus me chamou para falar. Tudo que envolve alegria, música, louvor, criatividade, igreja. Esse canal serve justamente para isso, esse quadro Pastor Pop. Se você quiser participar de alguma forma e compartilhar alguma dúvida e querer saber um pouco mais sobre alguns desses temas, comenta aqui no meu canal, na minha página, para que você possa participar juntamente comigo. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, para que você possa receber de antemão as informações, além de você ativar as notificações. Bom, gente, eu fiquei pensando, durante esse tempo de pandemia, a relevância da igreja, a importância que a igreja tem na vida da sociedade. Agora, você sabe, com todo esse cenário desafiador que a gente tem vivido, a igreja ela precisa se sobressair, prosperar, continuar avançando. E eu fiquei pensando, quais as lições valiosas que a gente pode ter dessa pandemia na vida da igreja? Como a gente pode extrair o melhor de uma crise para continuar avançando no Senhor? E é por isso que eu quero compartilhar com você 7 lições valiosas da pandemia. 7 lições valiosas da pandemia na igreja. Eu até anotei aqui, porque é tanta lição que eu tenho que me lembrar de todas elas. Então, vamos lá. Are you ready? I'm ready. Primeiro, a igreja é a esperança para o mundo. Sabe, nesse momento de crise, de tanto desafio que a gente tem visto no mundo, né? Porque essa pandemia é uma coisa mundial e ela tirou as pessoas do centro mesmo, tirou todas as estruturas que as pessoas têm, na quais elas podem se agarrar, e ela tem revelado de fato, essa crise tem revelado de fato o que é mais importante na vida das pessoas. E eu chego à seguinte conclusão, pastoreando: a igreja é a esperança para o mundo. A igreja é o centro de redenção. Nós nunca percebemos tanto a necessidade da igreja na sociedade como agora. Por quê? Porque a igreja é esse lugar de restauração, transformação, mudança, melhoramento. Uma palavra que inspira, que encoraja e que traz um fundamento sólido para que, independente do que aconteça, o vento que venha, a palavra é o que nos sustenta. A igreja está firmada nessa revelação. Cristo. E com isso, meu querido, pode vir pandemia, pode vir corona que lute, a igreja permanece. Segundo, relacionamentos importam. Sabe, as pessoas podem ter ficado durante um tempo de quarentena limitadas na sua estrutura física, e eu sei o desgaste que foi, emocionalmente falando, de ficar tanto tempo sem ver gente. Aqui em Florianópolis nós fomos a primeira cidade a entrar em quarentena, então a gente sofreu os efeitos antecipadamente. Eu vi como é desgastante a gente não ter a presença física de pessoas. Por quê? Porque relacionamentos importam. Alguém pode dizer, a vida mudou, a sociedade mudou, mas eu vou te dizer algo, a natureza humana não mudou. Pessoas continuam precisando de pessoas. Relacionamentos importam. Independente do formato, se é online ou presencial, a gente continua tendo necessidade de se ver, de se tocar, de se falar, de viver essa experiência que só o ser humano tem. Terceiro, a igreja também é online. Sim, existe uma vida offline, uma vida que é a vida real, que a gente vive no nosso dia a dia. Mas existe uma vida também que está presente nas mídias sociais. Não existe mais condição de você, igreja, não estar inserido no mundo online. Seja por meio de lives, seja por meio de cultos, seja por meio de mídias sociais.
o relacionamento, a comunicação precisa acontecer online. Por quê? Porque as pessoas estão online. A internet não é mais o futuro, gente. A internet é o presente. A internet é tão importante hoje quanto a luz. A internet é tão importante hoje quanto o carro. Você não pensa mais em viver sem essas coisas. Por quê? Porque faz parte da sua vida. A internet é parte da gente. A gente só sente falta da internet quando ela para de funcionar. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque a gente já percebeu, a gente vive de forma online também. Então, as igrejas que não estiverem conectadas no mundo online deixarão de ser relevantes. Quarto, organização financeira ou fundo de reserva, enfim. A igreja que não é saudável financeiramente, que não tem uma organização, que não tem um mínimo de fundo de reserva, em um momento de crise como essa que a gente viveu, ela passou por apuros desnecessários. Eu sou grato a Deus pela sabedoria divina e por termos tido essa habilidade de termos uma estrutura mínima financeira para que a gente pudesse passar por esse período com o menor desgaste possível. Embora a gente tenha tido desgastes, Deus nos salvou, nos preservou. A gente sofreu danos, mas não danos irreparáveis. Graças a Deus, a gente tem se levantado novamente. Por quê? Porque a gente tinha uma organização prévia. E eu te digo, esse pensamento de excelência, de organização, faz com que a gente, em momentos como esse, possa respirar melhor. Essa organização financeira não serve apenas para a igreja em si, mas para a sua vida pessoal. Então, se organize. Quinto. Deixa eu ver. Peraí, calma aí. Tá. Peraí, não. Quinta lição. Planejamento de culto. Meu querido, acabou o tempo da gente chegar na igreja e perceber uma desorganização, sem saber o que vai acontecer, os departamentos não se conversarem, a mensagem não casar com a música com a mensagem, a gente não ter temas propostos, né, que vão encorajar a manifestação dos valores, da cultura da igreja. Nunca foi tão importante como igreja, a gente planejar os nossos encontros para que eles sejam mais relevantes, inspiradores, cativantes. Então, planeje bem os seus encontros, os seus cultos. Sexto, liderança não se trata apenas do pastor. Nunca foi tão importante líderes entenderem a sua importância, a sua relevância. Igreja não se trata apenas de uma pessoa, mas de todos os cooperadores que decidem voluntariamente viver em prol da igreja. Como? Influenciando, se relacionando, promovendo a cultura da sua igreja, assumindo a responsabilidade de se tornar uma referência para a vida de outras pessoas. A nossa igreja continua saudável, sabe por quê? Porque pessoas têm assumido o seu lugar dentro do corpo. Então, trate de levantar pessoas para que elas continuem crescendo e ajudando você a construir aquilo que Deus está promovendo. E sétimo e último, encontros mais objetivos. Você já parou para pensar que o nosso tempo está cada vez mais corrido, a gente tem cada vez menos tempo para as coisas? Consequentemente, nossos encontros precisam ser mais práticos, objetivos, produtivos. Eu não estou falando simplesmente de transformar um culto em uma palestra e diminuir tanto tempo de culto que não haja liberdade para a manifestação dos dons, do espontâneo, né? Do inesperado, divino, do milagre que pode acontecer, o de repente de Deus. Não, a gente precisa trabalhar e organizar nossos cultos de tal forma que a gente dê mais liberdade as manifestações dos dons espirituais, mas para isso o seu encontro precisa ser mais objetivo. Esse ponto está muito conectado com o planejamento de culto. Então, que você possa ter uma liturgia de culto mais objetiva, para que o tempo maior seja dedicado à palavra e também
ao uso dos dons espirituais. Dessa forma, todos sairão com a sensação de que esse encontro realmente foi marcante e que valeu a pena. Bom, eu espero ter encorajado seu coração e inspirado você a acreditar que você pode fazer algo para o reino de Deus e que você continue aprendendo e se desenvolvendo até que você se torne de fato quem Deus te chamou para ser. Um beijo no coração, clica aqui no gostei se você gostou de fato, comenta aqui o que mais te marcou dessas lições e se você quiser, continue comentando um assunto que você queira saber para que eu possa compartilhar com você. Um beijão, até mais.